Olá, o meu muito boa noite. Iniciamos mais uma quarta-feira no Arquitetando. E hoje, nesta quarta, estamos com um especialista do direito empresarial, Dr. Glaucio Nilwald Silva. Boa noite, Dr. Glaucio. Boa noite, Aline, tudo bem? Um prazer estar conosco nesta noite. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer é meu, igualmente. Boa noite a todos também que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o lado empresarial no mercado imobiliário. Mas antes, vamos pedir para o Dr. Glaucio, né, porque a ficha dele é tão extensa, ex-professor universitário, todas as titulações e ocupações dele são demasiadas para que eu consiga intitulá-lo perfeitamente. Se apresente para nós, Dr. Glaucio, por favor. Bem, eu sou graduado em Direito pela Universidade de Cruz Alta, me graduei no ano de 2003. Depois eu fiz um MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito Empresarial com ênfase em Direito Tributário. Lecionei de 2007 a 2014, várias disciplinas de Direito Empresarial, Contratos Internacionais, Processo Civil, Direito Tributário. E atualmente eu estou trabalhando no meu escritório, e sou conselheiro da OAB aqui há 5 anos e também sou julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos aí um know-how bem vasto no direito, certo? Vamos estar bem amparados pelo teu conhecimento hoje. Dentro do possível. Não, tenho certeza. Eu brinco com ele que sentar com o Dr. Glaucio 30 minutos, a gente leva uma aula de direito, né? Dr. Glaucio, vamos entrar a fundo um pouquinho, iniciando sobre o mercado imobiliário, sobre as transações imobiliárias no lado empresarial. Quais alguns cuidados em específico quando a gente fala no empresarial? Cuidado que a gente precisa ter. Vamos tentar especificar um pouco a pergunta. No direito empresarial, podemos entender que seria uma negociação entre empresas, certo? Ou uma transação imobiliária entre uma empresa e uma pessoa física. O cuidado em qualquer negociação é basicamente o mesmo. A exigência de negativas, a situação legal do imóvel, a inexistência de nenhuma ação em face do vendedor. Então, todos esses cuidados são iguais ao se adquirir um imóvel, tanto de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. Claro que a transação também pode ocorrer entre empresas, mas o procedimento é idêntico. E tem algum detalhe em específico, por se tratar de ou vendedor ou comprador empresarial, propriamente dito, que teria que ter algum cuidado a mais? Ou seriam os mesmos, não difere de CPF para CNPJ? Não tem nenhuma diferença. O cuidado é o mesmo. São as negativas e analisar bem qual que é a situação da empresa, a situação financeira, as negativas de tributos, verificar se não tem nenhuma ação, todos esses cuidados. E, a partir disso, também, depois, uma segunda etapa, que é a questão do contrato. E principalmente a questão de cuidado do lado financeiro, né? Porque pode ter alguns riscos em relação a alguma transação, por alguma penhora, por algo que possa vir a ter, né? Exatamente, por isso que precisa ser feito toda uma pesquisa em relação àquele imóvel. Eu digo assim, existem vários tipos de pessoas que negociam imóveis. Aquele que vai comprar um imóvel a primeira vez, aquele que já tem uma certa experiência. E da experiência que temos, atuando profissionalmente, o que eu falo? Para aqueles que vão comprar um imóvel a primeira vez, a primeira sugestão, o conselho, vai conhecer a localização do imóvel. Saber o tipo de vizinhança que tem, e a pergunta que vem é, mas por qual motivo isso? Qual o risco que eu vou ter? Não é o risco, a questão é se aquele imóvel vai atender a tua necessidade e se você não vai comprar um imóvel que tem uma localização perto de bares ou casas noturnas, cujas atividades podem perturbar tua paz, ou um local que tenha muitos eventos, assim, e se você busca um local com calma, isso aí pode acabar virando uma discussão depois desnecessária. Então, primeiro, verifica bem a localização. Depois, olhe bem as condições do imóvel,
tá? As condições físicas do imóvel, para não querer discutir posteriormente com o vendedor. Analise bem o orçamento que tem, pois se vai comprar com recursos próprios ou financiamento. E também dê uma olhada para o futuro para saber qual que é o propósito daquela compra, porque hoje pode comprar um imóvel de 1 quarto, 2, amanhã pode casar, pode ter filhos, precisa de um imóvel maior. E se já tem um financiamento, o que vai acontecer? Vai ter que quitar aquele financiamento ou refinanciar para se comprar um novo. Então, é uma reflexão sobre a qualidade do negócio para não ter esse tipo de problema. E depois disso, sim, vamos para a parte analisados esses pontos, vamos analisar um contrato, se vai financiar ou não, por tanto o vendedor como o comprador, caso ocorra um financiamento, não pode ter nenhum tipo de pendência, senão as instituições financeiras não vão fazer o financiamento. E no caso aí, entre, por exemplo, uma compra empresa a empresa ou uma pessoa física comprar de alguma empresa, tem algum requisito específico em relação a isso? Não. Não. A transação vai ser a mesma, a transação vai indifere. ser a mesma, será feita a escritura pública, depois de apresentadas as negativas e tudo mais, para se evitar que futuramente se tenha algum problema com alguma dívida que não esteja apresentando assim num primeiro momento. Por isso que tem que se fazer uma consulta minuciosa no cadastro de quem está vendendo. E quais seriam os passos mais corretos, então? O procedimento, o caminho correto. Procurou um corretor, o corretor vai fazer toda a tramitação, tá? Mas para que tenha certeza de que, de fato, ele está fazendo um bom negócio, qual é o caminho que ele tem que percorrer? Bom, eu sugiro sempre ter um bom advogado, uma pessoa de confiança, para que você possa ter toda a orientação, tá? A relação do cliente e advogado é uma relação de confiança, e não é uma relação mercantil. Nosso procedimento, nosso código de ética veda qualquer tipo de mercantilização. Então, eu sempre digo, procura o teu advogado de confiança, senta, conversa com ele vai te orientar quais são os passos, que tipo de documentação que você precisa exigir do vendedor para que não tenha nenhum risco, tá? Ou não tenha nenhuma surpresa depois. Incluindo algum tipo de negativa, por exemplo, de processos civis, trabalhistas? Todos. Todos Se eles. verificar hoje, a transferência de um imóvel, ela é feita mediante a escritura pública que se averba no registro de imóveis. Para que seja feita a escritura pública, obrigatoriamente tem que ter algumas certidões negativas. E, além disso, é feita uma consulta no CENIB, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, para se verificar se alguma daquelas pessoas que está negociando não tem nenhum tipo de pendência. Porque pode vir algum tipo de averbação futura ou no meio do trâmite, né, da negociação. Pode existir algum processo que esteja em andamento, que pode implicar numa insolvência. Então, essa pesquisa aí, um profissional vai ajudar a verificar para tentar eliminar os riscos. E no lado de tributos, tem alguma diferença em valores para quem vai escriturar, para quem vai comprar? Todo esse trâmite legal de custas, para quem é empresa ou para quem é pessoa física, existe essa diferença ou não? Na realidade, assim, o ônus de escritura pública normalmente é do comprador. Então, ele que vai providenciar, vai pagar as custas da escritura, vai pagar o imposto de transmissão de bens. Então, é feita uma avaliação para a Fazenda Pública e essa avaliação ela não considera o vendedor, ela considera o bem. Então, ela vai avaliar aquele bem. Existe uma tabela que o ente público tem em relação ao tipo do imóvel, a qualidade dele, o padrão dele. Então, é feita uma avaliação. Sobre essa avaliação que eles fazem e não sobre o valor declarado, é que é calculado o tributo. Após o pagamento desse tributo, daí sim, é concluída a escritura. Ou seja, então, na verdade, não tem diferença se tu vai comprar ou vender em relação, a não ser pelo imposto de renda, né? Ah, sim. Aí sim, pelo imposto de renda, você vai ter essas diferenças em relação à CNPJ, mas em tributos de escritura, absolutamente não vai haver diferença nenhuma. Não há diferença. E no caso, por exemplo, a gente vê investidores
que abrem CNPJ ou para adquirir bens ou para fazer construção. Fala um pouco para a gente em relação a essa parte comercial do empresarial, de investidor. Bom, é vantajoso fazer isso? É vantajoso fazer pelo CNPJ? Não é? veja bem, empresarial. O nosso Código Civil, até 2002, nós tínhamos o direito comercial e nós tínhamos a atividade do comerciante, tá, que exercia atividade comercial. Com o Código Civil novo, 2003, que entrou em vigência, passamos a ter foi adotado o livro da teoria da empresa. Então, agora não existe mais o comerciante, tá? Aliás, a figura do comerciante que faz atividade do comércio. Nós temos a figura do empresário. Tá? E a figura do empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica de forma organizada para prestação ou circulação de bens e serviços. Quando eu me disponho a fazer constituir uma empresa, né, então eu não vou constituir uma empresa simplesmente para fazer uma operação. Então eu vou necessariamente buscar uma orientação, vou constituir uma empresa, vou ter um contador, eu vou praticar atividades inerentes àquela atividade econômica escolhida para compra e venda de imóveis ou locação. Nesse ponto, é válido, sim, se constituir uma empresa em razão da tributação. Atualmente, né, não temos uma reforma tributária em andamento, nosso imposto de renda à pessoa física, a alíquota é 27,5%. Claro que a gente paga sobre uma locação. Se você tiver um CNPJ, a tributação, dependendo o tipo que você está pagando, ali o enquadramento fiscal da empresa, você vai pagar uma alíquota se for lucro presumido, lucro real vai variar, vai ser até menos, tá? Se for lucro presumido. E se você, vamos analisar aqui, se você não for praticar, fazer o comércio de imóveis de forma constante, eu não sei se vai valer a pena, porque o custo também de manutenção da empresa é alto. Na verdade, é para quem realmente seja investidor, a questão de constituição empresarial, para quem realmente é investidor. Ou vai, como a gente vê comumente aqui em Passo Fundo, alguns empresários, médicos, que constroem alguns edifícios exclusivamente para esse fim e encerra o CNPJ. Seria muito pontual, correto? Seria mais ou menos isso. É que, nesse caso, para a construção de um imóvel, você está incorporando aquele imóvel, uma construção de um prédio. Agora, no caso, a construtora é outra atividade. Então, você não vai iniciar um CNPJ e concluir após o término do imóvel, não. A construtora permanece em atividade. Agora, se refere para uma obra em si. Sim. Né? E já a compra e venda de imóveis como uma atividade empresarial ou a locação, se for exercê-la de uma forma contínua e se investir, daí um CNPJ vale muito a pena, justamente porque você vai ter uma tributação inerente àquela tua atividade. Ou seja, na verdade, como a gente não estava em pauta, mas, né, vamos espichar um pouquinho o assunto. Corretores, por exemplo, né, ao invés de usarem o Cresci físico, valeria, então, o CNPJ para essa tributação, um exemplo, por exemplo? É que agora estamos falando de outro assunto. O corretor, ele é um profissional que ele faz a atividade de intermediação. Aí a tributação não vale para o CNPJ dele? Não, ele pode até constituir uma pessoa jurídica para esse fim, tá? Mas é diferente de eu constituir uma empresa para fins de investimentos. Então, eu, Glaucio, decido amanhã constituir uma pessoa jurídica para comprar e vender imóveis, tá? Não necessariamente apenas transferir o meu imóvel residencial a um outro, não. Eu vou começar a comprar e vender ou fazer locações. Então, vai ser a atividade fim desse CNPJ fazer esse tipo de operações. É interessante porque é um assunto bastante complexo e bastante amplo, né? Então, a gente consegue desmistificar um pouquinho para o pessoal em casa
que até os investidores, esclarecer um pouquinho até para os próprios corretores que trabalham no âmbito, eles têm essa informação um pouquinho mais ampla, que eu acredito que de muitos deve ser desconhecida, né? Eu fazendo uma analogia, eu profissionalmente, como advogado, eu posso exercer atividade como pessoa física, ou posso constituir uma sociedade de advogados. Eu vou obter um CNPJ e vou poder tributar pelo CNPJ. Tem diferença. Tá? Claro que agora tivemos algumas atualizações, alguns anos atrás, né? Então eu posso constituir uma sociedade unipessoal. Então eu não vou ter um sócio, mas vou ter um CNPJ e vou tributar naquele CNPJ a minha atividade, como pessoa jurídica, não como pessoa física. Daí já sai daquela alíquota de 27,5%, ou de 22,5%, ou de 17%, ou de 15%, aquela alíquota progressiva do imposto de renda. Que caberia para quem também quer fazer o investimento, angariar, no caso, imóveis, uma carteira de imóveis para investimento, para locação, ele também cabe para locação. Só para locação, não compra e venda. Não, porque a compra e venda você vai pagar o ganho de capital. O ganho de capital ele vai incidir sobre a diferença entre o valor da compra e da venda. Então, eu comprei um imóvel por 1 milhão, vendi ele depois por 1.200.000, eu vou pagar o ganho de capital de 15% sobre os 200 mil. Então, é outra situação. Um assunto bem complexo, com bastante aprofundamento, que se a gente vai, a gente estende bastante. E bem detalhado. E bem detalhado, né? A gente está tentando, eu busquei um pouquinho de cada coisa hoje, justamente porque são bastante assuntos, né, doutor Glaucio, que se a gente vai colocar realmente afinco, um assunto em específico, eu acredito que a gente fica horas e horas aqui, né? Sem dúvida, até em razão de que cada situação é uma situação específica. Às vezes, você está fazendo uma negociação, aquela negociação tem um ponto que está pendente, ou há uma dúvida em relação a um certo aspecto da negociação. Aqui nós estamos falando, ou melhor, fazendo uma abordagem de uma forma genérica, sem entrar em detalhes específicos, porque é só uma conversa de cunho que a gente chama pedagógico e instrutivo. A gente não está analisando nenhum caso em si falando de possibilidades dentro do que o direito nos oferece nesse tipo de operação. É porque varia também de caso para caso, né? Sem dúvida. Cada situação, cada pessoa está envolvida num tipo de negócio, então pode surgir as mais diversas situações. Como, por exemplo, a gente até vê a questão de leilões, né? Como que ficaria se a gente entrar nesse lado de compra, por exemplo, os cuidados, tanto no lado que normalmente o leilão nada mais é do que uma dívida que não foi paga e o banco retoma e faz o leilão para que esse valor volte para o caixa, correto? Vamos... Resumidamente, né? Vamos dizer assim, não necessariamente um banco. Um imóvel pode ser penhorado numa dívida que está sendo executada e não foi paga. Então, possivelmente, pode ser penhorado. O nosso Código de Processo Civil estabelece uma ordem de valores. Então, se dá preferência à moeda corrente, não se encontrando dinheiro, então, assim, bens móveis e depois imóveis. Tá? Então, vamos considerar que não tenha tido êxito em se bloquear valores e tampouco bens móveis, então se encontrou um imóvel. Aquele imóvel foi penhorado e há uma necessidade de se vender ele. Caso o credor não tenha interesse de ficar com ele, ou caso o valor seja muito maior que a dívida, ele pode ser penhorado, ele pode ir a leilão, e daí no leilão paga as despesas de leilão, paga as despesas processuais, honorários, paga a dívida, e se caso venha a sobrar algum valor, é restituído ao proprietário do imóvel. Mas existem situações que não se paga a dívida também. Existe, como disse, a gente está falando de uma forma genérica aqui. Existem situações que o credor pode ficar com o imóvel para si, e situações que vai vender todos os bens e não vai cobrir a dívida. Tá? Mas o que eu posso falar sobre o leilão? Procure sempre o advogado da tua confiança, converse com ele, porque um leilão é um bem que já está ali sendo tomado, né? O judiciário, com o poder do Estado, ele está tomando aquele bem para entregar para o credor.
vai ser preciso fazer uma análise bem detalhada do andamento do processo para saber se não tem nenhum recurso que esteja pendente que possa interferir naquele leilão posteriormente. Tem que olhar as condições do imóvel, tem que saber se não existem pessoas naquele imóvel que vão ter que sair depois, se tem dívidas, porque um apartamento pode estar sendo leiloado, ele pode ter uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio, e essa dívida não vai ser paga com o valor do leilão. Essa dívida será paga posteriormente pelo comprador. Então, um advogado é importante para que verifique as condições do edital e preste toda a orientação possível. E, principalmente, para o comprador, para o interessado, saber que não vai ser tão rápida a posse dele. Pode ser que demore tempo, pode ser que não. Tudo depende do trâmite do processo em que o leilão está ocorrendo. Ou seja, na verdade, comprar um imóvel de leilão também não é tão simples assim. Precisa ter cuidados. De forma alguma, não há simplicidade alguma, porque está tendo um litígio. E esse imóvel que vai ser arrematado no leilão, ele está sendo leiloado em praça pública justamente para que o valor arrecadado pague uma dívida. Então, existem muitas situações ou muitos aspectos que precisam ser analisados, justamente para que você não compre na expectativa de, no mês seguinte, tomar posse, de forma alguma. Até sair a carta de arrematação e o juiz emitir um alvará para você tomar posse do imóvel, pode ter muita coisa para ser esclarecida ou resolvida no trâmite daquele processo. E alguém que compra, por exemplo, um imóvel de leilão pode ter surpresa maior além de um IPTU, além de, por exemplo, um condomínio, algo do gênero, que possa vir a responder sobre esse imóvel? Não, ele não vai responder. Por isso que eu digo que estou falando de uma forma genérica. Sim, é bem pedagógico, né, para que a gente possa, pelo menos, dar uma informação um pouco mais genérica. Nunca, não pense na hipótese de buscar um leilão para comprar um imóvel sem ter um advogado da tua confiança junto contigo que possa te dar uma orientação. Até mesmo essa orientação pode dizer assim, olha, não recomendo. Tá? Existem situações que poderá te recomendar a compra e situações que eu digo, olha, não recomendo porque o risco é grande, pode existir uma série de situações. Então, pode acontecer de um lado para o outro. Sabe? Você ter toda uma recomendação, olha, vai ter uma compra que vai ser demorada ou não vai ser demorada, pode acontecer diversas situações. Então, confie no advogado que vai te orientar. Até sobre a questão, por exemplo, de averbações e poder saber se realmente, como a gente vê, a gente já esteve aqui com o delegado do Cresci também, muitas das residências não têm nem averbações aqui na cidade, né? Até a questão, por exemplo, o pessoal acha que vai comprar um imóvel no leilão, aquilo ali está... Porque sai mais barato, teoricamente, né? Pelos valores praticados, você tem o valor para cobrir uma dívida. Né? E muitas vezes acaba saindo mais barato do que se tu comprasse ele em condições normais, correto? Correto. E aí, no final das contas, na verdade, não havendo todos esses cuidados, vira um problema, na verdade, né? Não uma solução que daqui a pouco tu vai dizer, minha galinha dos ovos de ouro, meu baita negócio, e, na verdade, vira um elefante branco. Eu já presenciei situações de compra de bens em leilão que a posse levou quase 5 anos, justamente por questões pendentes do processo que estava ocorrendo o leilão. Então, e a pessoa que comprou não tinha orientação de um advogado. Depois teve que contratar um advogado para poder fazer todo o acompanhamento e ajudar a fazer o deslinde daquela negociação, né, daquele arremate que não foi bem analisado antes dele entrar no negócio. E essa questão das averbações, sim, tu vai pegar o imóvel conforme ele está sendo leiloado ali, que consta no edital. Se tiver alguma área ali que não esteja averbada, que vai precisar regularizar posteriormente, vai ter que regularizar posteriormente. Aí é por conta e ônus de quem está comprando. De quem comprou. Então, cada situação exige uma análise detalhada. Ou seja, bem minuciosa. Na verdade, corretores e advogados deveriam trabalhar em conjunto, né? Sem dúvida. Para justamente beneficiar quem mais tem que ser beneficiado, que é o cliente.
Exatamente. E também temos a parte do contrato, o contrato de promessa de compra e venda, que é aquela fase que antecede a escritura pública, onde as partes se ajustam, que um vai vender e o outro vai comprar, e se estabelece as condições do imóvel, né, da compra, do preço, prazo, condições de pagamento, garantias e tudo mais. Isso também depende de uma boa análise, além da documentação, né, de uma boa análise, para que o contrato, a função dele é prever situações futuras, porque enquanto estamos negociando aqui, está tudo ok, amanhã pode ocorrer algum fato que não estava previsto, daí ou ser verificada uma situação. Então, quanto mais detalhado o contrato, melhor. O risco que se tem de fazer um contrato modelo. Vou aproveitar a tua deixa aqui. Qual é esse risco? Só utilizar um contrato modelo e usar ele como padrão para tudo. É que, sendo bem honesto, não existe um contrato modelo. Existe um copia e cola de algum contrato que foi feito de alguma forma, que alguém acha que atende às necessidades. Serve, está tudo certo. Só que Mas não, né? a questão é que, assim, não basta você copiar pela facilidade que se tem um contrato e colocar ali que está tudo resolvido. É como você querer fazer um procedimento médico olhando um tutorial no YouTube. Você não vai aprender a fazer aquele procedimento e nem saber quais as consequências que ele pode trazer, simplesmente porque você leu ali, porque não tem a qualificação técnica. Daí só um advogado na área que vai poder te fazer o acompanhamento. Vamos reiterar, corretores e advogados precisam trabalhar em conjunto. Sem dúvida. E vamos entrando um pouquinho já na linha de hereditariedade, herança, para a gente finalizar. Os riscos, por exemplo, de um imóvel empresarial. Herança, como é que fica essa situação? O imóvel é da empresa, teoricamente. Se tem mais sócios, ele fica para a sociedade? Como é que funciona um imóvel empresarial nessa questão? Veja, nesse caso, a tua pergunta já se respondeu. Se o imóvel pertence à empresa, tá, a todo o patrimônio da empresa, o capital social dela ali, ele pertence aos sócios, tá, de acordo com as cotas que cada um tem. Então, temos 4 sócios, cada um com 25%, tá, em um patrimônio de 1 milhão, então cada um tem direito ao valor equivalente às suas cotas sociais. Tá? Havendo falecimento de um dos sócios, as cotas deles que vão ser transferidas para os sucessores deles. Tá? Então, os filhos, ou a viúva, tudo depende do casamento e tudo mais. Tá? E, diferentemente de pessoa física. Pessoa física falecendo, daí o imóvel, sim. A gente utiliza no direito sucessório um princípio francês que chama princípio de Saizine, ou seja, quando a pessoa falece, os bens automaticamente já são transmitidos aos seus herdeiros, né, aos sucessores. O que acontece? Há necessidade do inventário para formalizar essa transferência. O inventário, o que é? É um processo no qual se arrecada os bens, se paga eventuais dívidas, paga o imposto de transmissão, e daí sim se faz os formais que vão permitir a averbação, né, no registro de imóveis, caso tenha imóveis, em nome dos sucessores, para que ele saia do nome do falecido e vá para o nome dos herdeiros. Ou seja, não é tão simples assim como a maioria das pessoas imaginam ou pensam, que simplesmente vai para o nome dos herdeiros ou que eles serão donos de tudo, né? Não, Tem todo um tem um rito. processo, né? Tem todo um processo. rito, tem, e ele vai ser dividido. Se for um imóvel só e 3 sucessores, vamos pensar que eles vão ficar em condomínio, cada um vai ter 33% para cada um, 33,33% para cada um daquele imóvel. Eles podem vender o quinhão para o outro, ou podem decidir em conjunto vender aquele imóvel e dividir o valor entre eles na proporção. Tudo depende como vai acontecer. Ou existem mais de um imóvel e, dependendo do valor do monte mor, que a gente chama que é a soma de todos os bens
depois de pagas as dívidas ali, que vai ser dividida entre os herdeiros. Então, se eles não se ajustarem entre si, ficam em condomínio, né? Ou seja, cada imóvel tem mais de um proprietário. Ou seja, tem bastante assunto aí para a gente pegar, isso esmiuçar um por um. Hoje foi um release de muita coisa que pode ser vista pelo direito e a importância de ter realmente um advogado, cada um da sua área. No caso, o Dr. Glaucio, especialista na área empresarial, tem um know-how muito grande para nos atender nesse âmbito, né, doutor? Tem uma vasta experiência. A importância de ter bons profissionais ao lado de grandes transações, né? Sem dúvida, um bom acompanhamento jurídico evita algum problema que pode demandar anos para ser solucionado posteriormente. Como eu sempre digo, o barato sempre sai caro. Então, né, sai barato contratar um bom profissional. Eu vou te agradecer, doutor Glaucio, pela tua presença, pela tua disponibilidade e pelo teu vasto conhecimento aí, que a gente gostaria de poder pedir mais, né? Temos muito mais a pedir e perguntar para você, e vamos ter que chamar você de novo para a gente esmiuçar aí alguns assuntos bem específicos e trazer um pouco mais de conhecimento aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, e sempre que podemos contribuir com uma orientação, porque o direito é uma área muito extensa e algumas situações não são tão simples. Então, uma orientação, por mais pedagógica e genérica que ela tenha, ela já serve para dar um norte. Então, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigada a você, telespectador, que esteve conosco assistindo mais um Arquitetando com muito conteúdo. E assim nós continuamos trazendo a você muita informação, muito conteúdo para justamente desmistificar o mercado imobiliário e trazer as novidades também decorrentes aqui da nossa cidade. O meu muito obrigada e até a próxima semana.